Quando se trata de escolher uma boa propriedade, é sobre ter um bom olho. O barato sai caro. Existem muitos golpes, sabe? Existem casos em que as pessoas compraram propriedades, mas você sabe. Quem que compra roupas que custam cerca de 10 milhões de ienes? Com esse tipo de dinheiro, você poderia comprar uma propriedade no Camboja. Por favor, não diga isso. Hey, Toniota, Ninkuino Musho. Agora, eu gostaria de continuar fazendo várias perguntas para a Ama, a CEO e youtuber de imóveis da Overseas. É muito intrigante e sinto que quero começar imediatamente. Bem, tio, é assim que está começando a parecer. Ao fazer isso, quero fazer algumas perguntas, que podem ser difíceis para todos perguntarem, então vou representá-los. O primeiro passo é um seminário. Nesse seminário, não seria bom dividir a metade que entra em ienes japoneses e dólares americanos? Dólares, certo. E dentro disso, acho que houve uma sugestão anterior sobre abrir uma conta no Camboja. Abrir uma conta também é um trabalho, então não é de graça, é? Sim. Quanto custaria para abrir uma? O suporte para abrir uma conta do Japão é de $1.200 por conta. $1.200, sim. Agora mencionei um país na Ásia, certo? Indonésia. Me disseram que seria de $3 a $4 milhões. O quê? Você é isca? Sim. O quê? É uma diferença tão grande. Foi o que me disseram. Tanto assim. Então, eu fiquei tipo com $1.200, certo? Sim, agora está em torno de 180 mil ienes. E mais uma coisa, se você puder vir localmente, são $300. Eu tenho que ir para o Camboja. Abrir no Japão são 1.200. Eu vejo. Qual é o próximo passo? Conseguimos algum dinheiro. Então, após os procedimentos, a conta foi aberta. Isso também depende um pouco do banco, mas uma vez que a conta é aberta, você precisa transferir dinheiro para lá. No entanto, com transferências internacionais, alguns bancos podem ser bastante rigorosos. Geralmente, se for um banco grande, deve estar tudo bem. Mas se você estiver transferindo dinheiro apenas para abrir uma conta, o banco pode suspeitar de lavagem de dinheiro ou algo assim. No entanto, se você estiver comprando imóveis, eles não dirão nada. É geralmente difícil com bancos regionais e bancos online. Nossa empresa tem uma parceria com o Prestia Bank do Sumitomo Mitsui, que originalmente era o Medibank. Assim, transferências internacionais podem ser feitas com taxas muito baixas, e o processo envolve abrir uma conta lá e fazer transferências a partir dela. Então, eu devo abrir a conta aqui. Em vez de você fazer o pagamento e a transferência, eu devo abrir por conta própria e, isso mesmo, fazer a transferência. Isso mesmo, nós também podemos cuidar da transferência em seu nome, então, está bem. Ah, você pode fazer de qualquer jeito. Qual? Opção a maioria escolhe. Recentemente, mais pessoas estão abrindo contas no Mitsui Sumitomo Prestia. Então, acho que mais pessoas estão usando essa opção. Ó, eu vejo. Sim, eu abri essa e abri uma conta no Camboja. É a mesma coisa, não é? Já que o dinheiro está sendo enviado do Japão. Isso mesmo. Se você enviar por conta própria do seu próprio Mediba ou se alguém enviar em seu nome. Mesmo. A mesma coisa tem taxa? A taxa bancária é inacessível. É verdade. Quanto custa para enviar assim? Para nós, é 100 mil ienes. Por transação? 1 milhão ienes. Isso mesmo. 100 mil. Correto. Poucos lidam com unidades como 1 milhão ou 100 mil ienes, mas como 10 ou 20 milhões. Eles depositam isso no banco? Sim. Ah, então essas pessoas estão olhando para algo, como 6%. Você fala rendimento certo. Sim, aqueles que querem, certo? Isso mesmo. Bem, também há pessoas que têm ativos no exterior e enviam dinheiro de lá, assim como aquelas que trazem dinheiro diretamente para o local. Eles trazem dinheiro para o local e pagam. Eles pagam diretamente depois de trazer, certo? Qual é o próximo passo? Eu abri uma conta. Você receberá recomendações de propriedade, certo? Finalmente. Isso mesmo. Algumas pessoas abrem uma conta e depois fazem um depósito a prazo fixo. E para aqueles que estão comprando imóveis, não é necessariamente obrigatório ter uma conta só porque você está comprando uma propriedade. Recomendamos isso porque você pode configurar um depósito a prazo fixo com alto rendimento como um espetáculo para o aluguel, o que é melhor do que mantê-lo no Japão. Então, há pessoas que começam com imóveis, algumas que usam apenas o banco, e outros que fazem ambos.
Então, se você decidir comprar um imóvel, pode comprá-lo diretamente sem abrir uma conta bancária, certo? Sim, isso está correto. Então, há pessoas que criam uma quando a conclusão está próxima. Entendi, mas você precisa, certo? Isso mesmo, para criá-la. Você pode fazer isso com esse valor, hein? A maioria das pessoas não sabia disso. Oh, sério? Sim, sinto que a maioria das pessoas acha que custa um pouco mais. Sério, fiquei surpreso ao ouvir que você pode lucrar tanto com apenas alguns milhões. E se subir por causa disso? Não, 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 está tudo bem. Não vamos aumentar. eu vejo. Quando ele recebeu a oferta, ele recusou. Eu vejo a história e recuso. Quais critérios você usa para fazer sua escolha? Pedimos achar um imóvel como condomínio ou casa? Ou procuramos por conta própria? Tendo observado o mercado imobiliário local por mais de 10 anos, tenho um bom olho para identificar quais propriedades são boas. Um dos pontos-chave é que dou muita ênfase a se há um histórico sólido de propriedades passadas. Também verifico se a propriedade é bem gerida após a conclusão, como garantir que está funcionando sem problemas e que os reparos estão sendo feitos corretamente, e então recomendo novos projetos com base nisso. Sou um japonês que vendeu bastante imóveis no Camboja. É um pouco estranho dizer isso eu mesmo, mas em 2012 e 2013 houve um certo burburinho local e recebo muitas ofertas diariamente para vender nossas propriedades, mas recuso a maioria delas. A razão é que não somos uma empresa que apenas vende e pronto. Nós gerenciamos as propriedades após vendê-las, então não podemos recomendar propriedades a menos que sejam aquelas em que os proprietários se sintam felizes por tê-las comprado, com oportunidades de aluguel confiáveis. Portanto, somos muito seletivos e não lidamos com uma ampla gama de propriedades. Para fazer isso, obviamente é difícil lidar sozinho. Então, quantos funcionários você tem? Provavelmente cerca de 10 pessoas combinadas nos dois locais. Você fica no Camboja o tempo todo? Há 5 pessoas lá e há 5 pessoas aqui. As pessoas lá são japonesas, no Camboja. Há uma pessoa japonesa e o resto são cambojanos. Eles falam japonês? Os cambojanos não falam japonês. Eles só conseguem dizer algo como olá. Bonjour, então. Eles também não falam francês. Fio inglês. É o mesmo com os Suzibentes, certo? Temos um escritório no Vietnã. Sim, temos escritórios em Ho Chi Minh e Hanoi, e eles falam inglês e vietnamita lá. Eu só falo japonês sem problema algum. Onde quer que eu vá, eu simplesmente falo japonês normalmente, tipo, olá. Kindy, você já esteve no Camboja? Não estive. Por favor, venha visitar. Sim, adoraria ir, agradavelmente. Você tem viajado muito? O rei viajou bastante. Na Ásia, quero dizer, Vietnã, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Bangladesh. Em Singapura. Claro, Singapura e Malásia, exceto pelo Camboja, certo? Isso mesmo. Então, o Camboja permite exemplos. Você esteve em lugares ao norte do Vietnã devido ao crescimento econômico. Ah, certo. Em 2012. Naquela época, passei 7 meses no Vietnã, por exemplo, em Hanoi e Ho Chi Minh, viajando de avião. Mas durante esse tempo, há essas distâncias incômodas onde você tem que viajar de carro. Você já passou por isso? Mesmo as chamadas rodovias não são realmente rodovias, certo? São apenas estradas de terra, até mesmo o estacionamento. As áreas são como pequenas lojas de doces ou algo assim. Isso é verdade. Existem esses. Os banheiros são um desafio, não é? De fim. Isso já é um impeditivo. Penetrado. Você não consegue, certo? Sendo delicado, não é ainda mais difícil para as mulheres? Isso é verdade. Bem, eu morei lá por 5 anos, então me acostumei bastante. Naquela época, mesmo em lugares como o Vietnã, o fluxo era inclinado. Nunca vi isso. Havia alguém que dava descarga e ela fluía pela inclinação assim. Nunca vi isso. Esse tipo de movimento não era aceitável. Isso era o Vietnã em 2010 ou 2011. Lugares como Hanoi ou Ho Chi Minh estavam bem, mas o resto parou os banheiros nas rodovias conectadas. É difícil. É difícil, não é? Há um banheiro e a água se acumula aqui, certo? É como um balde de banho. É bastante comum usar isso para dar a descarga. As pessoas dão a descarga e está em uma inclinação, o vaso sanitário inclina gradualmente assim. Uau, isso é interessante. Para pessoas como King, que acham difícil ir ao Sudeste Asiático, mas querem investir, em outras palavras, é possível investir sem ir até lá? Sim, tudo pode ser concluído a partir do Japão. No entanto, aconselhamos que você venha pessoalmente porque há muitos golpes. Há casos em que as pessoas compram uma propriedade, mas ela na verdade não existe. Nossos parceiros não têm esses problemas, mas é comum.
Então acreditamos que é importante você ver a propriedade e experimentar pessoalmente a atmosfera e o desenvolvimento da área. Vocês também realizam esses tours? Sim, nós realizamos. Como é o Camboja, sabe? Eu só tenho a imagem do programa Dempa Shen, quando eles estavam pavimentando a estrada para Angkor Wat. É ali que minha impressão parou. O lugar onde Angkor Wat está localizado se chama Siem Reap e é mais uma área turística. O lugar onde estou é a capital Phnom Penh e agora há 3 shoppings Zion. Recentemente, mais Starbucks foram abertos e um 7-Eleven foi construído, então não acho que haja muito com o que se preocupar em termos de conveniência. Quando eu morava lá, era antes dos shoppings Zion serem construídos. Antes dos shoppings Zion serem construídos, mesmo que você quisesse comer sashimi localmente, o atum ficaria preto. Bem, isso porque estava congelado e tinha ficado parado por um tempo, mas com a chegada do Aeon, o transporte aéreo começou a chegar, e agora há restaurantes de sushi com qualidade não muito diferente de Tóquio. Você está bem com a comida? Na verdade, eu gosto da comida cambojana e de coentro, mas apenas dos sabores que são ajustados para estrangeiros. Isso é o que eu consigo comer. Você não consegue lidar com as coisas realmente locais, né? As coisas locais são boas também. Eu também não gosto de temperos voltados para estrangeiros. E quanto às pessoas locais? É um pouco assustador, não é? Tipo, eles vão fazer seus trabalhos corretamente? Você quer dizer os cambojanos? Para dar um pouco de contexto histórico, por volta de 1974 houve o genocídio de Pol Pot naquela época. 1/3 dos 8 milhões de pessoas morreu. Pessoas com conhecimento, como professores e médicos, foram principalmente as que morreram, então em termos de educação está realmente bastante atrasado. Especialmente para aqueles com mais de 40 anos, a pirâmide populacional é drasticamente reduzida. A idade média é em torno de 29 anos, então é uma população muito jovem. Por causa disso, ainda há muitas pessoas que não conseguem frequentar a escola facilmente, e há poucos intelectuais. Embora isso não seja a única razão, acho que o caráter nacional é bastante calmo e gentil. Como há poucas pessoas com conhecimento, se você não tiver a mentalidade de ensinar e cultivar o modo de trabalhar, mesmo que você estabeleça uma empresa no Camboja, não é como se todos fossem trabalhar de forma eficiente. As pessoas vietnamitas, por exemplo, são muito diligentes. Bem, isso é verdade. Mas no Vietnã a idade média ainda era em torno de 28 ou 29 anos. Mesmo naquela época. A população é assim. Sabe, parece que o Vietnã do passado agora está se aproximando do Camboja. Como o Vietnã há 10 anos. Cerca de 10 anos atrás. Então, essas propriedades não estão sendo construídas por essas pessoas? Para as propriedades, muitos engenheiros vêm do exterior, como da China. Isso é reconfortante. Por exemplo, há pessoas ricas lá também, certo? Em que essas pessoas gastam seu dinheiro, carros ou marcas de luxo. E de fato, há marcas de luxo no Camboja. Na verdade, o Camboja não tem Chanel, Louis Vuitton ou Tiffany. As principais estão ausentes, mas o Camboja está a apenas 2 horas de voo de lugares como Tailândia, Vietnã ou Singapura. Então, a maioria das pessoas faz suas compras nesses lugares e traz de volta. É como dizer, vou para Osaka no fim de semana. É mais ou menos assim. Desculpe por sair do assunto, mas o presidente originalmente. Por exemplo, não é como se os pais dele fossem empresários, comerciantes ou investidores imobiliários. Ele realmente se envolve em investimento imobiliário. Ele gerencia vários prédios de apartamentos e seu pai é um arquiteto de primeira classe. Ele trabalhou por muitos anos em um grande fabricante de habitações. Então, ele cresceu em uma casa onde ter planta, e maquetes em casa era normal, e minha diversão de fim de semana era pegar os folhetos de apartamentos que vinham com o jornal. Eu corria para pegá-los e pensava, que tal esta planta? Olhar para aqueles era minha diversão de fim de semana, mesmo como estudante do ensino fundamental, e com todos os canteiros de obras por aqui, eu ficava realmente animada. Ver essas coisas é simplesmente diferente. Provavelmente é um pouco incomum, mas eu queria saber, originalmente, você cresceu como uma jovem em um tipo de ambiente assim? Bem, não exatamente uma jovem, mas também não extremamente pobre. É uma pergunta um pouco rude, mas você recebeu algo dos seus pais que você percebeu por conta própria? Não, eu não a recebi. Então você é um verdadeiro sucesso. Perfeitamente. Quando falo sobre ser autossuficiente, o que quero dizer é que a segunda ou terceira geração herda o que foi construído. A primeira geração é sempre autossuficiente. A primeira geração deve ser a mais legal porque eles se levantaram e construíram algo. Pessoas que criam algo podem acabar sendo chamativas porque estão felizes com suas conquistas.
De acordo com meus dados, o que foi construído tende a ser assim. Então talvez seja por isso que eles seguem nessa direção. Mas como uma recompensa por construir algo, eles podem gostar de observar canteiros de obras. Ao comprar algo, eu paro e penso, isso é legal, mas seu valor vai aumentar? Eu definitivamente considero isso. Eu também penso nisso. Mas só comecei a pensar assim nos últimos 2 ou 3 anos. Antes disso, eu comprava coisas que queria, mesmo que não tivessem valor. Elas não te ajudam em nada. Quando você está em apuros, o preço que você pagou se torna apenas 1/100 do seu valor. Roupas são assim, não são? Mesmo que você entenda a qualidade do material, isso não ajuda. Mas se for algo como a Birkin do Elvis, seu valor vai aumentar. Eu estava pensando em coisas assim desde o começo. Como eu trabalho com investimentos, as pessoas ao meu redor têm muita informação desse tipo. Então, eles frequentemente me ensinam muito. Meus colegas também estão na mesma indústria fazendo vendas. E recentemente alguns começaram seus próprios negócios, dizendo coisas como: que tipo de negócio é esse? Como comecei a negociar ou estou investindo. Mas esses são como bebês, certo? Quando você olha, dá para perceber que eles estão fazendo isso só por diversão. É como uma oração, porque ele é completamente diferente. De cima a baixo, ele é todo sobre marcas, ostentando. Não nos coloque no mesmo saco. Não estou dizendo que marcas são ruins ou algo assim. É apenas uma questão de preferência. Se você quer usar o Uniqlo, tudo bem. Uniqlo, claro, certo. Mas mesmo com essas marcas, há coisas que valem menos da metade depois que você as compra, e há coisas que gradualmente aumentam de valor. Além disso, como estou na posição de CEO e faço YouTube, considero as roupas nesse contexto. Mas, basicamente, penso nas roupas com base na ideia de valorizar o valor. Sim, roupas. Você mencionou que viu algumas das minhas roupas, mas há momentos em que estou vestido de maneira ridícula. Hoje, vim com a intenção de aprender. Achei que algo estava diferente do habitual. É uma ocasião especial. Estou vestido de forma elegante hoje e espero aprender sobre imóveis. Coisas que o King costuma comprar. Por exemplo, outro dia na sede da Fendi, essa pessoa gastou cerca de 8 milhões de ienes. Oh, isso não está certo. Sabe, quando verifiquei os números depois, eles estavam errados. É em euros, então uma única cama custa mais de 10 milhões de ienes. King geralmente compra roupas que valem cerca de 10 milhões de ienes, como casacos de pele. Sim, com esse tipo de dinheiro, você poderia comprar uma propriedade no Camboja. Então eu estava pensando, antes, aquele casaco de chinchila custa 10 milhões de ienes. Se você fosse lá com essa quantia, então... Com apenas um pouco de extravagância mensal, em cerca de 3 anos, você pode comprá-lo à vista, certo? E se for para sua filha, você pode comprar uma propriedade de enfermeira por cerca de 10 milhões de ienes? Bem, se for para um pagamento inicial, sim, você pode fazer isso com um pagamento inicial. A própria propriedade, mesmo considerando a taxa de câmbio atual, está em torno de 10 milhões de ienes, mas nós não orientamos para isso. Se a propriedade for muito barata, você acabará com inquilinos que correspondem a isso, então realmente não recomendamos. Francamente, em média, quanto seria? Agora, o quarto individual mais barato está em torno de 20 milhões de ienes, eu acho. Em termos do nosso preço de venda, a base está em torno de 30 a 40 milhões de ienes. É como uma bolsa de luxo para o pagamento inicial, sabe? Quando você pensa dessa forma, muitas pessoas estão desperdiçando dinheiro. Exatamente. Mas então, isso também se torna parte de você, criando uma atmosfera, sabe? Para os vendedores, é importante fazer isso e depois contar com essas coisas uma vez que você pense estabilizado. A propósito, além do Camboja, há alguma outra região em que a presidente Ana está focando? Ah, sim, estamos trabalhando no Vietnã, Eu vejo. Austrália e também os Estados Unidos. A Austrália é boa? Na verdade, é mais sobre relocação do que investimento. Ah, eu imaginei. Sim, há alguns que vêm para investir, mas mais frequentemente é para a educação dos filhos. Estou na Austrália há 13 anos. Isso mesmo. Onde o King mora na Austrália. Estou no paraíso dos surfistas. Mas ao escolher uma escola, insisti que eles absolutamente não se agrupassem com outros japoneses. Tentei colocá-los no melhor lugar daquela área de alguma forma. Mas geralmente, um dos pais tem que ser australiano. Consegui resolver algo.
Ambos os pais são japoneses e não falam inglês, mas consegui resolver. A Austrália foi o único lugar que tinha esse tipo de rota. E a Austrália é um país de rugby. Então, pedi a um famoso jogador de rugby para ser o fiador. Então a escola ficou surpresa. Eles se perguntaram por que essa pessoa era o fiador. Quanto ao que a presidente Ana recomenda, seja para imigração ou investimento, quais áreas na Austrália você sugeriria? Sydney, Canberra, Melbourne? Isso mesmo. Acho que Sydney é uma recomendação, e o resto depende da preferência pessoal. Algumas pessoas vão para Gold Coast, e há aqueles que gostam de Melbourne, mas acho que Sydney é a melhor. Ah, entendi. Mas o custo de vida é bastante alto, não é? Sim, é caro. Acho que pode custar mais viver lá do que no Japão. Então, acho que há mais pessoas que escolhem imigrar. Então, se não for imigrar, o Camboja ainda é a opção por enquanto. Também recomendo o Camboja e o Vietnã, e sugiro o Vietnã por causa de sua grande população. É por isso que é mais fácil alugar propriedades lá. Mais do que no Camboja. No Camboja, depende da propriedade. O Camboja tem uma população de cerca de 17 milhões, enquanto o Vietnã tem cerca de 80 a 90 milhões. E eu acho que o desejo de compra é muito maior no Vietnã. Então você pode geralmente esperar uma renda de aluguel estável de cerca de 5 a 6% no Vietnã, junto com algum potencial de valorização de preço, tornando uma opção recomendada. Bem, então, o investimento inicial não é mais alto no Vietnã? Sim, certo. Se você for para as áreas centrais, é mais alto. Como uma propriedade de investimento, o capital. É por isso que você está dizendo que o Camboja é mais barato para viver, certo? Sim. E há o fato de que eles usam o dólar. Além disso, não há restrições sobre transferências de dinheiro no Camboja. Então, depois de comprar algo, você pode enviar de volta como ganhos de capital, o que agora você pode fazer online do conforto da sua própria casa no Japão. Você pode fazer isso? A chance disso mudar mais tarde. Eu não acho que a possibilidade seja zero, mas tendo observado por mais de 10 anos, isso não aconteceu até agora. Há razões para o Camboja. Ah, né? Razões para o Camboja. Sim. Hey, você não pode continuar comprando marcas de luxo. Mas eu simplesmente não consigo parar. Não desista como se estivesse parando de fumar. Você não é seu pai. Quando eu penso, isso é suficiente por hoje, algo chama minha atenção, sabe? Um produto. Ei, isso não é novo? E quando eu pergunto, eles dizem, sim, é novo. E geralmente, você não pode comprar as coisas em exposição, certo? E justo quando eles dizem, está tudo bem levar hoje, eu acabo dizendo, ah, então eu vou levar. Parece que se eu recusar, nunca terei a chance novamente. Essa é uma estratégia sorrateira, não é? Você nem pode escolher a cor, certo? Faça uma reunião no YouTube. Sério. Essa é uma consulta normal. Exatamente. A população no Japão está diminuindo e, se você vai investir, é mais fácil mirar em ganhos de capital em uma economia em crescimento. Eu costumo ser bastante direto e digo, então é melhor não comprar. Eu não acho que esse estilo combina muito bem conosco. Sim,